A casa bagunçada, a mente acelerada, a rotina improvisada, tudo isso vai roubando sua energia, sua produtividade e até sua autoconfiança, sem fazer barulho. Quanto mais tenta dar conta de tudo, mais a sua vida parece fora de controle. Não é falta de capacidade, é excesso de caos. Sem disciplina, organização e clareza mental, qualquer tentativa de mudança de vida morre no meio do caminho. Só que existe uma virada de chave que quase ninguém ensina. Em vez de esperar a motivação perfeita, a pessoa precisa se obrigar a criar ordem, por dentro e por fora. Quando ela se força a colocar cada coisa no seu lugar, a planejar a rotina, a assumir o controle do próprio tempo, o que parecia um problema de azar, revela que, na verdade, era falta de sistema. É esse choque de responsabilidade que abre a porta para novos hábitos, mais foco, mais produtividade e resultados consistentes em todas as áreas da vida. À primeira vista, dói admitir que a desorganização está custando caro. Atrasos, oportunidades perdidas, sensação de estagnação e um futuro sempre adiado. Mas justamente por isso, organizar a vida deixa de ser opção e vira necessidade, quase questão de sobrevivência emocional. Quando a pessoa encara esse desconforto de frente e decide de verdade construir uma vida organizada, descobre que a transformação pessoal começa em passos simples, porém firmes, que vão muito além de uma agenda bonita. E é exatamente isso que você vai perceber, tópico por tópico, a partir de agora. Tem gente que olha para a própria vida e acha que o problema é azar, olho gordo ou falta de sorte no destino, quando na verdade o que falta é organização básica do dia a dia. Sem uma rotina minimamente estruturada, até o melhor conteúdo de empreendedorismo e as melhores frases motivacionais perdem força, porque nada se sustenta no meio do caos. Quando a pessoa começa a criar disciplina, organização e um pouco mais de autocontrole, os resultados mudam, não por mágica, mas por efeito de consistência aplicada nas pequenas coisas. É nesse ponto que desenvolvimento pessoal deixa de ser teoria bonita e vira ação prática. Arrumar o quarto, cumprir horários, respeitar a própria agenda. E curiosamente, quanto mais ordem ela coloca na vida, mais ela percebe que nunca foi falta de talento, e sim falta de estrutura para transformar propósito em mudança de vida. Quando a mente está bagunçada, qualquer problema parece o fim do mundo, mas quando há clareza mental, tudo fica mais administrável. Organização externa ajuda a colocar as emoções no lugar, fortalecendo o controle emocional e a autoconfiança para tomar decisões melhores. A partir daí, produtividade e foco deixam de ser sonho e viram consequência de uma rotina pensada com intencionalidade e disciplina. É como se a pessoa começasse a enxergar um mapa para o sucesso, em vez de caminhar no escuro, tropeçando nos mesmos hábitos ruins. E esse ajuste aparentemente simples abre espaço para uma verdadeira transformação pessoal, porque a vida organizada mostra, na prática, que resultados não dependem de sorte, e sim de estratégia diária. Quem protege a própria vida de excessos, bagunça e impulsos desnecessários, cria um terreno fértil para produtividade e sucesso em qualquer área. Esse movimento não tem nada de glamuroso. É acordar e fazer o básico bem feito, dia após dia, até que a disciplina vire parte da identidade. Com o tempo, a pessoa passa a ter mais autocontrole, hábitos mais saudáveis e uma rotina que trabalha a favor dela, não contra. Essa vida organizada é o que permite que o empreendedorismo, o foco e o desenvolvimento pessoal deixem de ser discurso e se tornem estilo de vida. E quando essa ficha cai, ela começa a enxergar com muito mais clareza como pequenas distrações e uma mente desorganizada podem sabotar silenciosamente o futuro que ela quer construir. Enquanto a pessoa acha que só está cansada ou só está sem tempo, a bagunça vai tomando conta do ambiente e da mente, drenando foco e produtividade sem fazer barulho. Uma mesa cheia de coisas, um celular apitando o tempo todo, e uma rotina sem planejamento parecem detalhes, mas sabotam o desenvolvimento pessoal e qualquer tentativa de empreendedorismo. A mente, cercada por estímulos o dia inteiro, perde clareza mental e começa a viver no modo reativo, apagando incêndio atrás de incêndio. Nessa confusão silenciosa,
consistência vira algo impossível, porque não há organização mínima para manter hábitos saudáveis no lugar. Assim, a pessoa vai empilhando dias sem disciplina, sem autocontrole e sem resultados, até achar que vida organizada é coisa de outro mundo. A distração constante dá a falsa sensação de produtividade. Muitas abas abertas, muitas notificações, muitas ideias, mas quase nada concluído de verdade. Isso mina a autoconfiança, porque a pessoa promete para si mesma que vai mudar de vida, mas não sustenta uma rotina simples por mais de 3 dias. Sem controle emocional, qualquer frustração vira desculpa para abandonar o plano e voltar para os velhos hábitos. A verdade é que, quando não existe estrutura, até as melhores frases motivacionais parecem vazias, porque falta disciplina para transformar inspiração em ação. É nesse ponto que fica claro: ou a pessoa aprende a proteger organização, foco e propósito, ou vai continuar vivendo sempre ocupada, mas com poucos resultados reais. Com o tempo, essa soma de distração, falta de rotina e mente desorganizada afeta até a saúde mental, a energia e a forma como a pessoa enxerga o próprio futuro. Ela passa a acreditar que não nasceu para o sucesso, quando na verdade só não construiu ainda um sistema diário de produtividade e autocontrole. Ao começar a ajustar o ambiente, simplificar decisões e reduzir ruídos, os hábitos mudam e a sensação de sobrecarga diminui. Isso abre espaço para mais organização, disciplina e clareza mental, como se alguém finalmente diminuísse o volume da bagunça interna. E, quando esse silêncio produtivo começa a aparecer, a pessoa percebe que as verdadeiras mudanças não começam no grande sonho, mas na forma como ela lida com cada minuto do próprio dia. Muita gente quer mudança de vida, sucesso no empreendedorismo e resultados rápidos, mas ignora o óbvio. Tudo começa no básico, dentro de casa. Um ambiente caótico rouba energia, derruba a produtividade e enfraquece o autocontrole, porque cada bagunça visual vira mais uma distração para a mente. Quando a pessoa decide ter uma vida organizada, ela não está só dobrando roupas, está treinando disciplina e consistência todos os dias. Esse cuidado simples com o espaço físico cria clareza mental e abre caminho para novos hábitos, mais foco e mais controle emocional. Aos poucos, ela percebe que organização não é frescura. É ferramenta estratégica de desenvolvimento pessoal e transformação pessoal. Depois da casa, vem a rotina. Sem planejamento, qualquer dia vira um improviso eterno, em que nada importante é feito. Quando a pessoa aprende a planejar, definir prioridades e proteger blocos de tempo para o que importa, a produtividade aumenta naturalmente. A disciplina de olhar para a agenda, escolher o que entra e o que sai, fortalece o autocontrole e evita que ela viva apenas reagindo aos problemas. Isso ajuda a alinhar hábitos diários com propósito, em vez de viver apagando incêndios e se perguntando por que o sucesso nunca chega. Com o tempo, essa rotina mais organizada gera resultados mais consistentes, e a autoconfiança cresce porque ela vê, na prática, que é capaz de cumprir o que planeja. Por fim, organizar os pensamentos é o passo que costura tudo. Não adianta ter casa arrumada e agenda bonita com uma mente sempre confusa. Escrever, fazer listas, revisar metas e praticar mais clareza mental ajuda a filtrar preocupações e fortalecer o foco no que realmente importa. Esse processo dá uma sensação de controle emocional e de vida organizada, que vai muito além do checklist diário. Assim, frases motivacionais deixam de ser só inspiração de momento e viram lembretes do caminho que já está sendo construído com disciplina e consistência. E quando essa base está firme, a pessoa começa a entender por que sucesso e mudança de vida não são sorte, mas consequência de um sistema diário bem estruturado que ainda vai ficar mais forte nos próximos passos. A maioria cresce ouvindo que sucesso é coisa de gente talentosa, mas, na prática, quem chega lá é quem tem sistema diário, rotina clara e disciplina aplicada nas pequenas coisas. Planejamento não é frescura de agenda colorida, é ferramenta de desenvolvimento pessoal para decidir onde entra seu foco e onde não entra mais sua energia. Quando a pessoa aprende a organizar o dia em torno do propósito, os resultados deixam de ser acaso e viram consequência.
Isso fortalece o autocontrole, porque ela para de viver no improviso e passa a ter uma vida organizada ao redor do que realmente importa. Nesse cenário, empreendedorismo, produtividade e clareza mental deixam de ser teoria bonita e começam a aparecer no cotidiano, tarefa por tarefa. Definir prioridades claras é o que separa quem vive apagando incêndio de quem constrói mudança de vida com consistência. Em vez de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a pessoa escolhe poucas coisas essenciais e se compromete a executá-las com disciplina até o fim. Esse tipo de organização aumenta a autoconfiança, porque cada meta concluída prova que ela é capaz de cumprir o que promete a si mesma. O controle emocional também melhora, já que a mente não fica mais sobrecarregada com 1000 tarefas pendentes. Aos poucos, essa forma de viver cria hábitos mais inteligentes, uma rotina mais leve e resultados mais sólidos, sem depender de inspiração do dia. Quem entende que talento sem sistema morre na praia, começa a valorizar os rituais diários, revisar metas, planejar o amanhã, proteger blocos de foco, dizer não ao que rouba tempo. Essa estrutura repete, dia após dia, as mesmas atitudes que constroem sucesso, transformação pessoal e produtividade de longo prazo. A pessoa passa a enxergar planejamento como uma forma de liberdade, não como prisão, porque percebe que uma vida organizada dá mais espaço para descanso, família e projetos pessoais. Assim, frases motivacionais viram combustível para sustentar o sistema, e não muleta para começar e parar toda hora. E quando essa base está montada, fica mais fácil perceber como a própria estrutura diária pode vencer até a preguiça mais teimosa que insiste em aparecer nos próximos capítulos. Quando a pessoa entende que preguiça não se discute, se enfrenta com estrutura, tudo muda. Em vez de depender de vontade ou de frases motivacionais do momento, ela cria uma rotina simples, organizada, que a empurra para a ação mesmo nos dias em que o corpo só queria sofá. Cada gaveta arrumada, cada checklist feito e cada bloco de tempo protegido é um treino silencioso de disciplina e autocontrole. Isso fortalece a autoconfiança porque ela percebe que consegue se mover mesmo sem estar animada. É nesse movimento repetido que a consistência começa a construir, tijolo por tijolo, uma vida mais produtiva e alinhada com seu propósito. Estrutura é tipo trilho de trem. Se está bem colocado, o vagão anda mesmo devagarinho, mas anda. Quando a pessoa define horários fixos, cria hábitos claros e organiza o dia em blocos de foco, a produtividade cresce quase sem drama. Ela diminui a chance de se perder em distrações e protege o próprio foco de conversas vazias, redes sociais e tarefas inúteis. Essa organização diária gera clareza mental, porque a mente sabe o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. Aos poucos, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e mudança de vida deixam de ser um desejo distante e começam a aparecer nas pequenas entregas de cada dia. O mais interessante é que, com o tempo, essa estrutura passa a cuidar da pessoa, não o contrário. Em vez de acordar pensando, o que eu faço hoje? Ela apenas segue o sistema que construiu, economizando energia emocional e reduzindo o desgaste com decisões bobas. Isso aprofunda a disciplina, o autocontrole e a sensação de vida organizada, porque cada ato de organização reforça a identidade de alguém focado, produtivo e em transformação pessoal. E quando essa clareza mental começa a ficar mais forte, a pessoa enxerga com nitidez uma verdade incômoda. Se ela não assumir o controle do próprio tempo, esse mesmo tempo vai assumir o controle dela nos próximos capítulos. Quando a pessoa vive no modo "deixa a vida me levar", o que domina o dia não é propósito, é urgência. Sem uma vida organizada, qualquer mensagem, pedido ou distração ganha prioridade automática, e os próprios sonhos vão sendo empurrados para quando der. Aos poucos, ela percebe que o tempo vai escorrendo em coisas que não geram resultados, enquanto o que realmente importa fica sempre para depois. É assim que muita gente com potencial enorme em empreendedorismo, disciplina e produtividade acaba presa em rotinas vazias. E o pior é que, sem consistência, essa sensação de estar atrasado para a própria vida só aumenta.
mexendo com o controle emocional e com a autoconfiança. Controlar o tempo não é encher a agenda, é escolher com consciência onde cada hora será investida. Quando a pessoa aprende a dizer não, a bloquear horários para foco e a reduzir distrações, começa a recuperar o comando da própria rotina. Essa organização cria clareza mental, porque o dia deixa de ser um caos imprevisível e passa a ter uma lógica alinhada com o propósito dela. A disciplina de revisar compromissos, ajustar horários e proteger momentos importantes é um treino diário de autocontrole. Com o tempo, a vida organizada deixa de ser um plano distante e vira uma consequência natural de decisões pequenas, mas firmes, tomadas todos os dias. Quem não escolhe como vai gastar o tempo, acaba vivendo no tempo dos outros, das mensagens, das demandas, das urgências alheias. Isso rouba produtividade, foco e até espaço mental para o desenvolvimento pessoal, porque a mente vive cansada, sempre correndo atrás do relógio. Já quem assume o próprio tempo começa a encaixar hábitos estratégicos: estudo, treino, silêncio, reflexão, planejamento. Essa mudança de hábitos reprograma a rotina inteira e, de quebra, fortalece resultados em todas as áreas da vida. E é justamente nesse ponto que fica claro por que as pessoas que mais vencem são as que protegem ferozmente a própria agenda e não desperdiçam foco à toa, como você vai perceber ainda melhor no próximo passo. Quem realmente leva desenvolvimento pessoal a sério, entende que a agenda não é apenas horário, é proteção de energia, de foco e de propósito. Pessoas que vencem dizem não para um monte de coisa boa, para poder dizer sim para o que é essencial. Elas tratam o próprio tempo como um ativo valioso, porque sabem que, sem consistência, não existe sucesso nem mudança de vida. Por isso, organizam o dia com disciplina, escolhem com cuidado o que entra na rotina e fogem de compromissos que só ocupam espaço e não geram resultados. Essa vida organizada não é frieza, é autocontrole, é entender que quem tenta abraçar tudo acaba largando o próprio propósito pelo caminho. Proteger a agenda também significa blindar o foco da enxurrada de distrações que consomem clareza mental sem que a pessoa perceba. Cada conversa aleatória, cada scroll infinito e cada rapidinho nas redes vão somando minutos que poderiam estar construindo novos hábitos, empreendedorismo ou projetos pessoais. Quem vence aprende a criar blocos de concentração, a reduzir interrupções e a usar ferramentas que ajudem na produtividade, não que sequestram a atenção. Essa disciplina gera resultados mais consistentes, fortalece a autoconfiança e reduz aquela sensação de viver sempre atrasado. No fundo, é uma escolha diária entre viver reagindo ao que aparece ou assumir o controle emocional e estratégico da própria rotina. Com o tempo, fica nítido que proteger a agenda é, na verdade, proteger a própria identidade. A pessoa passa a se enxergar como alguém focado, organizado, produtivo. E isso influencia diretamente seus hábitos, seu autocontrole e a forma como encara o sucesso. Frases motivacionais deixam de ser ilusão e viram lembretes para manter disciplina e propósito em primeiro lugar, mesmo quando surgem convites e distrações irresistíveis. Essa postura pode até incomodar quem não entende limites, mas é justamente ela que cria espaço para uma verdadeira transformação pessoal. E quando essa proteção da agenda se torna natural, a pessoa começa a descobrir na prática o poder da disciplina de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade quer puxar para o lado oposto. A maioria acha que liberdade é fazer só o que dá vontade, mas na vida real isso costuma levar para uma rotina bagunçada, sem resultados e cheia de arrependimentos. Disciplina é justamente o contrário. É escolher fazer o que precisa ser feito, mesmo quando o corpo pede preguiça e a mente inventa desculpas. Cada vez que a pessoa cumpre uma tarefa importante sem estar no clima, ela fortalece o autocontrole e a autoconfiança. Isso impacta direto na produtividade, no empreendedorismo e no desenvolvimento pessoal, porque mostra que a ação não depende mais de humor ou motivação. E é aí que a consistência começa a transformar hábitos soltos em uma vida organizada e alinhada com um propósito claro.
Disciplina cria liberdade porque libera a pessoa das correntes invisíveis da procrastinação, da culpa e do "depois eu vejo". Quando ela decide seguir uma rotina clara, com horários, prioridades e organização, passa a ter mais tempo para o que ama justamente porque fez primeiro o que era necessário. Isso vale para tudo: dinheiro, saúde, relacionamentos, projetos pessoais. A pessoa que pratica disciplina diária colhe resultados mais estáveis e começa a enxergar na prática que sucesso é um conjunto de pequenos sacrifícios bem direcionados. Esse estilo de vida fortalece o controle emocional, porque ela sabe que pode confiar nas próprias ações, e não apenas nas próprias intenções. Com o tempo, a disciplina deixa de ser uma briga interna e passa a ser quase automática. O cérebro entende o recado: isso aqui é quem eu sou. E não apenas isso aqui é o que eu estou tentando fazer. A pessoa se enxerga como alguém disciplinado, produtivo, focado, e essa identidade nova sustenta novos hábitos, novos resultados e uma verdadeira transformação pessoal. Frases motivacionais continuam sendo bem-vindas, mas viram tempero, não prato principal, porque o que move é a decisão diária de fazer o que precisa ser feito. E quando essa ordem interna vai se firmando, as emoções deixam de mandar tanto assim, abrindo espaço para um nível de controle e clareza que vai ficar ainda mais evidente quando a pessoa começar a organizar também o mundo de dentro. Quando a vida está em caos, qualquer emoção ganha tamanho de gigante. Uma crítica derruba o dia inteiro, um erro vira tragédia e a mente vive em guerra. Ao criar ordem na rotina, nos hábitos e até no ambiente, a pessoa começa a reduzir o espaço para o drama e aumentar o espaço para a razão. Organização não é só estética. É ferramenta de autocontrole e desenvolvimento pessoal. Ela ajuda a mente a saber por onde começar, o que é prioridade e o que não merece tanta energia assim. E nessa estrutura mais clara, frases motivacionais deixam de ser socorro emocional e viram reforço para um sistema de vida mais estável e produtivo. Assumir o controle emocional não significa deixar de sentir, e sim aprender a não agir no calor do impulso. A pessoa passa a perceber gatilhos, pausas e padrões. Sabe que, quando está cansada, decide pior. Quando está irritada, tende a falar demais. Com mais clareza mental, ela começa a responder em vez de simplesmente reagir. Isso muda relacionamentos, decisões financeiras, projetos de empreendedorismo e até a forma como ela se enxerga. Aos poucos, cultivar hábitos de reflexão, escrita, silêncio e planejamento vira um escudo contra explosões emocionais que antes derrubavam a rotina inteira. Essa combinação de ordem externa e ordem interna fortalece a identidade de alguém que tem disciplina, foco e vida organizada. A pessoa deixa de ser refém do humor do dia e passa a se apoiar em consistência, propósito e escolhas conscientes. Isso aumenta os resultados porque ela não joga fora uma semana inteira por causa de um momento ruim. Transformação pessoal, então, deixa de ser um conceito distante e vira algo visível. Menos impulsividade, mais produtividade, mais equilíbrio. E quando essa nova postura se consolida, fica bem mais fácil entender como disciplina, repetida dia após dia, acaba se transformando na própria identidade, a ponto de a ação certa acontecer quase no automático. Chega uma hora em que a disciplina deixa de ser só esforço e começa a virar jeito de ser, jeito. Em vez de lutar todo dia para ter vontade, a pessoa simplesmente faz, porque aquela ação já faz parte da identidade dela. Ela não tenta ser organizada, ela se enxerga como alguém que tem vida organizada, hábitos sólidos e foco em desenvolvimento pessoal. Essa mudança interna transforma a consistência em algo natural, quase automático. E é por isso que, com o tempo, resultados em produtividade, sucesso e mudança de vida começam a parecer fáceis para quem está de fora, quando na verdade são fruto de muitos dias repetindo o básico. Quando a disciplina vira identidade, o cérebro economiza energia de decisão. Em vez de negociar, faço ou não faço, ele já sabe o que vem primeiro. A rotina flui com mais leveza, porque os hábitos certos já estão encaixados como se fossem o modo padrão daquela pessoa. Isso aumenta a clareza mental, o autocontrole e a sensação de propósito,
porque cada escolha diária combina com a vida que ela quer construir. Frases motivacionais continuam ajudando, mas são só um empurrãozinho extra num caminho que já está em andamento. Nessa fase, empreendedorismo, organização e produtividade deixam de ser projetos e viram estilo de vida. O mais poderoso é que essa identidade disciplinada começa em coisas pequenas: arrumar a cama, cumprir um horário, respeitar a própria agenda. Com o tempo, essas microvitórias constroem uma autoconfiança diferente, de quem sabe que pode contar com as próprias ações. A pessoa entende, na prática, que transformação pessoal não vem de um grande dia perfeito, mas de muitos dias normais bem feitos. Assim, hábitos, rotina, foco e organização vão se alinhando até a vida inteira trabalhar a favor do propósito. E é exatamente quando essa engrenagem gira sem tanto atrito que faz sentido forçar-se conscientemente a organizar cada área da vida para acelerar ainda mais o próximo nível de resultados. No fim do dia, tudo se resume a uma pergunta sincera: você quer continuar vivendo em piloto automático preso na bagunça? Ou está disposto a assumir o comando e criar uma vida organizada de verdade? Toda essa jornada que você acabou de acompanhar não é teoria bonita, é um mapa prático de desenvolvimento pessoal, autocontrole e disciplina para construir uma rotina que trabalha a seu favor e não contra você. Cada ajuste na sua organização, nos seus hábitos, no seu foco e na sua produtividade é um tijolo a mais na mudança de vida que você diz querer há tanto tempo. Então a provocação é direta. O que, especificamente, você vai arrumar hoje, na sua casa, na sua agenda ou na sua mente, para provar para si mesmo que não aceita mais viver em modo improviso? Que hábito você sabe que precisa abandonar? E qual novo hábito de disciplina, consistência ou controle emocional você está disposto a começar ainda nas próximas 24 horas? Quanto tempo mais você vai chamar de falta de sorte aquilo que no fundo é falta de estrutura, de clareza mental e de ação alinhada com seu propósito? Se esse conteúdo mexeu com você, não deixa isso morrer quando o vídeo acabar. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre organização, produtividade, empreendedorismo e transformação pessoal, passo a passo, até construir a vida que você realmente quer viver.